Alô, amigos, vamos para a entrevista coletiva de Rogério Ceni após a derrota no Bavi. O que aconteceu, Rogério Ceni? Rogério, o que aconteceu com o tricolor baiano na noite tarde de hoje? Você acha que as substituições que foram processadas, a gente lembra do Tassiano, ele saiu reclamando de ter sido substituído naquele momento, e o Rezende que entra é expulso, o que mudou a história do jogo? Não, o Tassiano, ele tomou uma pancada, acho que no mesmo lugar que ele tinha tomado no último jogo, ele já tinha saído no minuto 60 no outro jogo. Rogério Ceni. E nós achamos bem naquele momento fazer a substituição, não tem absolutamente nada a ver com o resultado. A coincidência, o jogador ser expulso, o Rezende também não inicia o jogo porque ele não tem condições ainda de jogar os 90 minutos. Nós formamos uma substituição natural, normal. Nós adiantamos o Juba, colocamos o Rezende na linha de 4. E aí depois, no final, nós tivemos que botar o Rezende de primeiro volante, quando o Caio saiu também cansado, jogou os 90 minutos no jogo passado. Nós tínhamos que deixar alguém em campo pela lesão do Rian. E aí o Caio ficou aos 90, hoje ele estava realmente um pouquinho abaixo fisicamente do que no último jogo. Rogério, talvez tenha sido o primeiro jogo que você tenha enfrentado uma equipe que tenha sido superior ao Bahia durante uma parte do jogo. Como é que você avalia a participação do time e como tirar de lição do jogo de hoje? Eu acho que, assim, também é uma equipe grande como o Bahia. Eu acho que nós erramos mais do que o normal hoje. E o gramado oferece boas condições para jogar, diferentemente do que era no Piauí, onde nós não tínhamos a condição de trocar passes, hoje nós tínhamos. Mas não conseguimos fazer com a mesma facilidade de outros jogos. Jogamos numa rotação, acho que abaixo, não sei se calor da tarde, o que foi, ou esse dia menos de último jogo para hoje, né? Mas nós não conseguimos fazer com a mesma facilidade e era possível jogar, né? Quando nós botamos a bola no chão, aliás, e jogamos, acho que foi o melhor momento nosso. Só que aí você comete às vezes um pequeno erro e aí você fica um pouco desconfortável e aí começa a chutar a bola à frente. Então assim, nós temos que tentar manter melhor controle de jogo, acertar o maior número de passes, não em momentos que está no canto já não arriscar, né, mais um passe, assim, uma bola longa para a gente conseguir sair da pressão de trás. Então acho que a gente errou mais do que os outros jogos. E aí com as expulsões, né, principalmente a primeira expulsão, deixa o time mais frágil. Nós estávamos já prontos para fazer a substituição, infelizmente sai o gol e o empate. E aí a gente tenta depois sustentar os últimos minutos, tentar sustentar o empate, mas sofre um gol de escanteio, que nós já tínhamos visto, né, no último jogo contra o ABC, pode ser. O Vitória tinha feito um gol de escanteio exatamente no primeiro pau. Nós mostramos, treinamos bastante isso, mas infelizmente acho que foi o Alejandro, não consegui ver de onde eu estava, né, que entra entre os dois primeiros homens nossos e acaba fazendo 3-2. Então é uma pena perder, nunca é sempre, né, um clássico, mesmo que seja na casa do adversário, é sempre muito ruim. Para o campeonato também deixa mais embolado, né, porque se nós vencêssemos teria uma boa folga e a gente daí tem que repensar, fazer um planejamento novo para os jogos que só tem meio fim de semana, né, daqui até uma boa parte, a gente espera estar classificado nas duas competições até muito longe. E quarta-feira é um jogo que não tem volta de Copa do Brasil. Hoje nós tivemos que, pelo clássico, pela tradição, desgastar mais alguns jogadores do que gostaríamos e além do que não levamos o resultado positivo embora. Ceni, nas nossas redes sociais, muitos torcedores do Bahia estão contestando a escalação do Adriel. Sem problema. Ele teria falhado em 2 gols, na minha visão, ele praticamente falou no último gol, foi mais contundente. Queria que você avaliasse a atuação do Adriel no jogo de hoje em relação ao jogo. Eu vou ser sincero, não tem nem internet no meu celular, não sei se no de vocês tem. Não pega, eu não consegui ver os lances do jogo. Eu, para ter uma opinião sobre falha ou não, daquele ano que a gente trabalha ali é um pouco mais difícil, né? Mas independente disso, o Adriel vai jogar o Campeonato Baiano e o Marco vai jogar a Copa do Nordeste. Isso vai acontecer até o final, que nesse momento é um momento para a gente experimentar todos os jogadores, para ter uma análise mais sólida para o futuro, principalmente um jogador que veio emprestado, tem um empréstimo até o meio do ano e tem que ter as suas oportunidades. Então eu acho que não tem... Quando eu falei em uma entrevista há algum tempo atrás quem jogaria uma competição e jogaria outra, ninguém me questionou absolutamente nada. Então assim, eu acho que os dois têm capacidade de exercer a função. Hoje foi o Adriel. Se ele falhou, não vai ser a última falha, eu não vi os lances, mas se aconteceu alguma falha,
Não vai ser a última. O Marco também vai errar, como eu estava com 40 anos e ele também errei. Não vejo. Nós temos que evitar, lógico, nós temos que trabalhar para sempre melhorar, diminuir o número de erros e competir mais. Eu acho que nós não fomos tão competitivos como sempre a gente tem sido, dominante e competitivo, né? Nós perdemos um pouco o controle do jogo e na hora da competição individual, na hora do contato, realmente eles foram um pouquinho superiores a gente. Rogério, sobre o sistema ainda defensivo, Por que não a mudança? os torcedores cobram isso, principalmente o Vitor Cuesta, que chegou, atuou a última partida. Por quê? Porque ele vai atuar próximo. Você quer que eu ponha o Vitor Cuesta, que chegou agora para jogar 3 jogos, 90 minutos seguidos? Eu não costumo substituir os zagueiros, porque eu tenho meio campo para substituir, para preservar bons jogadores. Eu não posso colocar todo mundo... Se ganha, não haveria pergunta, quer dizer, nós estamos tentando preservar jogadores de lesão. Esse é o principal para o começo do ano. O ano não acaba agora, não acaba no final de fevereiro, não acaba no começo de março. Então, assim, você tem que respeitar a fisiologia. Ano passado nós tivemos muitos jogadores lesionados no começo do ano, por informação da fisiologia. E a gente respeita muito mais, as escalações são muito mais em virtude dos jogos, da sequência de jogos, do que quem é titular, quem é reserva. Então, assim, hoje é o dia para jogar. Obviamente o Cuesta joga na quarta-feira, né? Nós teríamos 60 e poucas horas para o jogador que chegou, foi um dos últimos a chegar. Então, assim, nós vamos respeitar o tempo de cada um para que não tenha lesão, e nós estamos tentando montar um elenco homogêneo para no futuro jogar competições até mais pesadas do que essa. Lembra você, tem jogo a cada 3 ou 4 dias. Se você quiser fazer um time para jogar todos os jogos, você vai ter lesionados em 1 semana, 2 semanas, você vai estar com 4, 5 lesões e aí depois você vai ter que botar outros jogadores a quantidade de minutos você não vai conseguir rodar entre todos. Então, assim, o que a gente lamenta é o resultado. É um pouco abaixo do que nós jogamos, costumeiramente a gente joga. Competir, nós temos que competir um pouco mais, principalmente nos jogos fora de casa, mas não de revezamento ou de jogadores que tenham sido escolhidos para jogar hoje ou que jogam no próximo jogo. As alterações elas vão continuar acontecendo, porque é início de temporada, nós não vamos arrebentar o time para botar um time só para jogar, seja na Baiano. Sim, não, sim. Em função do revezamento. Claro, não, sim, mas nós temos que preservar todos, dar minutos para todos, para que a gente possa no futuro ter um time, no momento das fases decisivas, escolher um time mais próximo do que a gente tem com os melhores anos. Tá aí a entrevista coletiva de Rogério Ceni após a derrota no Bavi.